Olá pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o equipamento que é utilizado para fazer o experimento da razão entre a carga e a massa do elétron. Esse é o chamado experimento de Thomson. Joseph Thomson ele propôs então um experimento parecido com este aqui, em 1897, e a ideia desse experimento foi analisar uma parte então de umas partículas que apareciam nos experimentos, que envolviam raios X, e não são os raios X propriamente, mas eram partículas então que eram utilizadas para gerar os raios X. E essas partículas então havia uma certa discussão sobre o tipo de partícula que era, e o que Thomson fez nesse experimento foi mostrar que elas eram partículas com carga negativa e que tinham então uma certa razão entre a carga e a massa. Esse aqui é um experimento então onde nós medimos essa razão, carga-massa, e de fato, até onde eu sei, todos os experimentos que utilizam somente campos elétricos ou magnéticos não conseguem medir isoladamente a carga ou a massa. E sempre envolve a razão carga-massa. Vocês podem ver isso, na verdade, olhando as equações, por exemplo, para força elétrica e força magnética. Vocês têm lá uma dedução também no roteiro. E, de fato, o próximo experimento que vocês vão trabalhar, que é o experimento de Millikan, ele é um experimento onde é possível medir a carga isoladamente, porque aquele experimento ele envolve outras coisas além de forças elétricas ou magnéticas. Mas vamos lá. Esse experimento, então, ele é um experimento que envolve a parte principal aqui do experimento, é essa esfera de vidro. Ela é toda selada, porque dentro existe um gás de hidrogênio molecular. Então ela é uma baixa pressão e de hidrogênio molecular. E aqui dentro, vocês não vão conseguir ver muito bem agora aqui os detalhes, daqui a pouco eu vou fazer um zoom aqui para mostrar em detalhes o equipamento. Mas aqui dentro, então, vocês têm uma resistência, um fio de tungstênio, que emite então elétrons através do efeito Joule, através de aquecimento desse filamento, e nós podemos aplicar um certo campo elétrico nesses elétrons de maneira a fazer um feixe de elétrons. E esse feixe aqui então ele vai ser direcionado para cima aqui, na direção vertical. E como nós temos uma atmosfera rarefeita de hidrogênio, esses elétrons, que nós podemos então controlar a energia deles através do potencial de aceleração, esses elétrons vão interagir com o hidrogênio e podem causar excitações e ionizações então, nessas moléculas de hidrogênio. Nós temos o gás de hidrogênio H2 aqui dentro. E nós podemos então controlar a energia desses elétrons, a energia com que eles são emitidos através de um potencial elétrico que nós vamos aplicar, um potencial positivo para a gente atrair os elétrons. E também nós podemos mudar o campo magnético nessa região aqui central dessa nossa esfera de vidro. Isso é feito através dessas duas bobinas, são chamadas bobinas de Helmholtz. Vocês têm alguns exercícios aí para poder calcular qual é o campo magnético que essas bobinas geram, mas o que nós temos aqui então são bobinas e nós vamos utilizar essa fonte de tensão para aplicar uma corrente sobre as bobinas, aplicar uma corrente aqui nas bobinas, e essa corrente então vai gerar um campo magnético que é aproximadamente uniforme nessa região central desse nosso volume. Com isso nós então conseguimos obter um campo magnético que vai poder então ou estar no sentido aqui, entrando aqui ou saindo aqui, depende de como é que nós colocamos então a corrente nessas bobinas, certo? Então nós temos aqui o nosso canhão de elétrons, esse feixe de elétrons que nós vamos colocar aqui. Nós vamos controlar então a tensão, a energia desse feixe de elétrons através da tensão nesta fonte aqui. E com essa fonte aqui nós podemos então colocar uma tensão para gerar uma corrente nas bobinas de Helmholtz e então nós podemos fazer um campo magnético nessa região central. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui para mostrar para vocês as partes aqui com um pouco mais de detalhe, certo? Então, aqui vocês podem ver o canhão de elétrons, ele está ali dentro, certo?
é esse que está ali. Tem uma luzinha embaixo, né? Vocês devem estar vendo aqui, ele tem uma luz amarelada, é o filamento de tungstênio que está aceso. Vocês não estão vendo ainda o feixe de elétrons, né? Então aqui estão as bobinas de Helmholtz, joia? Vamos olhar desse lado aqui. Nós temos as duas bobinas. Aqui tem somente uma caixa de contatos. E aqui nós temos então as duas fontes, né? A fonte da esquerda é a fonte de corrente para as bobinas e essa fonte da direita é uma fonte de tensão que nós vamos utilizar então para poder acelerar os elétrons. Aqui nós temos dois medidores, deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, a fonte aqui, esse nosso medidor, ele está com um fundo de escala de 300 volts, então aqui onde ele marca 30 corresponde a 300 volts, certo? E 20 a 200, 10 a 100. Então quando nós mexemos aqui, né, o botão, vocês vão ver que o ponteiro ele vai se mexer, joia? Então aqui nós estamos com 100 volts, 150, 200, por aí vai, certo? Então nós podemos controlar a tensão né, que vai acelerar os elétrons, e com esta fonte aqui nós podemos então colocar uma corrente, né? Vocês podem ver que aqui nós temos então 0,43 amperes, certo? 0,72, por aí vai. Nós podemos então controlar a tensão. Esse experimento ele tem uma característica, né, que é bonito, né, de olhar o experimento aqui com bastante luz, mas na hora de fazer o experimento de fato, nós vamos ter que apagar a luz. Então, é isso que eu vou fazer agora. Joia, pessoal? Bom, voltando aqui, agora eu estou com a sala escura. Né? Vocês estão enxergando na parte de baixo do vídeo o filamento, né, a luz do filamento da lâmpada. Antes ela estava fraquinha, agora ela está mais forte porque, né, melhorou o contraste aqui na sala, né, ficou mais escuro. E eu vou agora aumentar então a fonte de tensão, aquela fonte que ficava na direita, né? Aquela fonte de tensão para acelerar os elétrons. Por enquanto eles são gerados, mas eles ainda não formam um feixe porque eles não foram extraídos, né, pelo campo elétrico. Vamos lá, eu vou aumentar agora a tensão e vamos ver o que vai acontecer. Viram? Certo? Eu aumentei a tensão e nós estamos vendo agora então um feixe que está na direção vertical, certo? Esse é o feixe de elétrons, certo? Então eu estou aumentando aqui a tensão dele e essa luz que nós vemos é devido então à interação, né, entre esses elétrons e o gás, né, o gás hidrogênio, certo? E agora se eu mexer na outra fonte, aquela fonte que ficava na esquerda, né, e colocar agora um pouco de tensão para passar corrente pelas bobinas de Helmholtz, vejam o que vai acontecer com o feixe. Ele começa a entortar, joia? Então nós aplicamos um campo magnético e nós estamos então vendo, né, agora diminuindo, ele volta para a vertical, aumentando, ele começa a entortar, certo? Então essa é uma deflexão, né, que nós temos então nesse feixe devido à geração então de campo magnético, e é isso que vocês têm ali. Uma outra coisa que eu tenho aqui é um pequeno ímã, né, onde eu posso aproximar esse ímã. Depois eu mostro para vocês qual era o ímã que eu utilizei, mas é um pequeno ímã e eu vou botar ele próximo então desse caminho dos elétrons. Vocês podem ver que ele está defletindo, né? Agora está defletindo inclusive para a direita aqui. Se eu virar o ímã para o outro lado, ele começa a defletir para o outro lado, né? Para a esquerda. Então, né, a gente pode inverter o campo magnético e a gente pode ver então que ele forma. Se eu aproximar novamente aqui, né, vocês podem fazer inclusive formas bem diferentes, bem estranhas aqui para os elétrons quando a gente mexe com esse ímã, né, em relação à trajetória desses elétrons, certo? Então, este aqui é o experimento de Thomson, né, onde vocês podem então controlar essas variáveis ali na simulação. Esse aqui foi o ímã, né, um pequeno ímã aqui que eu utilizei para poder mexer com a trajetória. Na verdade, agora também nós temos o feixe aí, da mesma maneira que nós tínhamos antes, só que a gente não consegue enxergar, né? Esse experimento é muito bonito, é bonito de ver ele, né, no laboratório, só que nós precisamos de pouca luz. Espero que tenha ficado direitinho aí
o vídeo para vocês poderem apreciar, né, a beleza desse experimento. É um experimento visualmente muito bonito e, bom, cientificamente ele foi muito importante, então, aí para se conhecer melhor as partículas subatômicas. Certo? Bom trabalho aí no relatório de vocês.